nossos eventos do semestre, que tem muito acontecimento sendo planejado, muitos eventos, e toda vez que a gente faz um evento, a gente diz para os alunos, é com muito carinho que preparamos para vocês. Estamos recebendo o nosso convidado, nossa coordenadora de curso, para quem eu vou passar a palavra aqui para dar a saudação a vocês. E vamos, com muita empolgação, enche o nosso convidado de perguntas aí no chat. Aproveita o evento, porque foi feito com muito carinho para vocês. Professora Leila, você tem a palavra. Muito obrigada, professora Marineide. Boa noite, Maurício. Muito obrigada por ter aceito aqui o nosso convite. É sempre uma alegria, né, ouvir você falar. E boa noite aos meus colegas aqui, professores. Boa noite a todos os alunos que estão aqui. Boa noite ao público externo que veio nos prestigiar. Sejam todos muito bem-vindos, né? É um momento, a aula magna é um momento muito especial, porque ela inaugura, né, o conjunto de atividades do semestre, né? A gente está vindo aí de um período que não foi muito fácil, então, assim, começar um semestre com essa energia é um projeto importante, né, para todos nós, e a gente fica muito feliz, né, de poder ter a oportunidade de interagir com vocês e de propiciar a vocês a oportunidade de ver profissionais de sucesso como Maurício, carreiras que inspiram, e essa é a ideia desse encontro. Então, eu quero pedir a todos, né, que acompanhem, né, aproveitem a oportunidade de conversar com o Maurício, interajam. Essa noite, como a professora Marineide disse, foi pensada, idealizada para vocês. Eu vou, sem mais delongas, né, porque não sou eu que vou falar hoje, vou passar a palavra à professora Marineide, à professora Mariana, para fazer a apresentação do nosso convidado. Maurício, mais uma vez, muito obrigada. Obrigado a vocês. Obrigado pela oportunidade. Pessoal, é sempre uma honra imensa tê-los aqui conosco para a inauguração dessa aula magna. Eu não vou apresentar o Maurício, eu acho que ele vai se apresentar, porque senão eu vou dar spoiler, gente. Mas o Maurício, ele tem uma carreira muito interessante, principalmente na área de vendas corporativas. E às vezes a gente não imagina, né, que uma empresa como a CNN, ela precisa vender. Mas muito mais do que falar da CNN, o Maurício veio compartilhar conosco a carreira dele e veio trazer para a gente o compartilhamento de suas experiências, de suas vivências. Então, para eu não dar spoiler, eu vou passar a palavra para o Maurício, porque eu li o currículo dele, mas eu falei, eu vou dar spoiler se eu apresentá-lo. Pode ser assim, Maurício? Pode, perfeito. Obrigado pela essa mini apresentação. Deixa que eu continuo a me apresentar. Vocês estão vendo o meu vídeo? Vocês estão vendo a minha tela? Desculpa. Sim. Então tá bom. Vamos lá. Pessoal, fiquem à vontade. Eu, quando apresento aqui um PowerPoint, eu não consigo ver as mensagens de vocês. Talvez consiga durante a apresentação. Mas todos os professores, se quiserem pausar para alguém fazer alguma pergunta, estou super à disposição de todos. Primeiro, é um grande prazer estar aqui. Queria agradecer a todos os professores do Mackenzie, em especial a Leila, que me fez o convite, e agradecer os alunos que estão aí. Meu nome é Maurício Cotaiti, eu sou publicitário, tenho 2 filhos, sou graduado em administração, como a grande maioria aqui, acredito eu, né, ou participante de administração nesse momento em que o ano começa e que o curso de vocês começa. Tenho MBA em marketing e, de verdade, sou muito apaixonado pelo que eu faço. Eu sempre me dediquei a línguas, sempre procurei me atentar demais ao negócio da publicidade. Tive a felicidade de ter um pai que trabalhou nesse mesmo mercado, mas eu tive não muito tempo trabalhando ao mesmo tempo que meu pai. Meu pai já faleceu faz muitos anos, mas a gente trabalhou junto 4 anos, mas juntos no mesmo negócio e não na mesma empresa. O divertido é que eu era concorrente do meu pai, e fui concorrente do meu pai grande parte desse momento que eu tive no mercado junto com ele. Mas o meu pai também foi um dos grandes professores, né? Tive excelentes professores na faculdade e guardo
muito carinho com todos. Aliás, uma dica a vocês que estão começando esse ano na universidade é: se encantem pelos professores nesse momento, e não depois que vocês saírem da faculdade. Acho que o grande erro dos adultos é lembrar com carinho dos professores com 30, 40, 50 anos. Por isso que eu falo, se encantem com os professores agora. Ninguém melhor do que eles para ajudar vocês. Acho que um grande ponto, um grande diferencial meu, foi que eu nunca tive... Eu sempre gostei do que eu fiz. Eu sempre quis... eu sempre quis fazer esse negócio que eu estou me dedicando hoje em dia, que é a publicidade. Desde jovem, eu participei desse negócio apaixonante que é a publicidade, né? Como eu disse, meu pai trabalhava nesse negócio de duas uma. Ou eu ia adorar o que ele fazia, ou eu ia odiar o que ele fazia. Eu tive a sorte de gostar. Meu pai trabalhou com o Silvio Santos 25 anos, e eu fui picado por esse bicho do entretenimento, da comunicação, da televisão na época. Hoje em dia não é mais televisão, hoje em dia a gente fala de conteúdo. E a primeira vez que eu botei o pé numa televisão, eu tinha 3 anos de idade. E eu estou nesse mundo até hoje. E como eu disse, esse mundo não é mais televisão, é um mundo multiplataforma. A minha apresentação, ela tem o texto de A Vida Profissional, uma experiência incrível, porque a minha experiência ela é incrível. E ela sempre foi incrível porque eu busquei com que ela fosse incrível, né? Primeira coisa, como eu já disse, eu faço o que eu gosto. E para situar vocês dentro do que eu faço, basicamente eu vendo publicidade para clientes e agências de publicidade anunciarem na CNN hoje. E durante a minha carreira, eu fiz isso em todos os lugares que eu passei. Eu passei pela Folha de São Paulo, que era um jornal na época, não tinha nem internet. Eu passei pelo Terra, que era um provedor de internet gigantesco, era tão importante como é hoje qualquer uma dessas redes sociais. Eu passei por várias empresas. Então, o meu negócio é vender. E quando eu digo vender, é vender publicidade. Então, se você está assistindo o CNN e vê um comercial de um banco, aquele negócio foi vendido por alguém, por mim ou por alguém do meu time. E o bacana é que eu vendo hoje não só um comercial dentro do canal CNN, ou um patrocínio, ou um projeto. Eu vendo credibilidade, né? Quando a gente tem uma marca por trás, como é a CNN, a gente vende credibilidade. E eu acho que esse é um ponto dos mais importantes que a gente tem para dizer aqui, né? Encampar o negócio da gente, é entender que esse negócio tem um valor. Talvez os outros produtos que eu vendia não tinham credibilidade, mas tinham outros apelos. E é entender esse apelo, é entender como é que o produto que a gente tem na mão tem valor para quem está comprando do outro lado. A minha primeira experiência, das mais ricas que eu tive, sem dúvida nenhuma, foi na Folha de São Paulo. Eu tinha mais ou menos 20 anos quando eu entrei na Folha, uma empresa que tinha muita regra, muita disciplina, e eu, como jovem, tive que ter muita paciência para entender e fazer a coisa acontecer. Eu ouvia bastante nessa época, mas já procurava dar os meus palpites. Eu trabalhava como anúncios, como publicidade, mas tinha uma grande diferença nessa época. Eu trabalhava... Mal, você ficou sem áudio. Espera aí, deixa eu ver o que aconteceu. Ficou mudo? É só religar o microfone, Maurício. Agora voltou. Voltou? Que estranho, Ótimo. de repente. Mas vamos lá, vamos voltar lá. Vamos lá. Então, eu vendia publicidade para caderno de empregos. Então, vamos dizer que a GM estava procurando um gerente de marketing, ela colocava um anúncio no Estadão, e eu estou falando aqui Estadão porque a Folha não tinha nenhum cliente. Então, as pessoas procuravam o Estado de São Paulo para botarem as vagas ali, e nós que líamos jornais, como lemos jornais naquela época em maior quantidade, procurávamos os empregos ali. A dificuldade era muito grande, porque existia um hábito de só comprar o Estadão, como eu falei, e a Folha era uma empresa muito tradicional. Eu tinha que estar na Folha todo dia às 8 horas da manhã e tinha que estar na Folha todo dia às 18.
O grande problema é que eu trabalhava atendendo as empresas que estavam em volta de São Paulo, principalmente no ABCD, né? São Bernardo, São Caetano, Diadema, Santo André. Como é que eu ia chegar numa reunião às 9 se eu tinha que estar na Folha às 8? Então eu rodava demais, mas aquilo muito me empolgava, né? Teve um dia que eu rodei 180 quilômetros na cidade de São Paulo para fazer as reuniões que eu precisava. Hoje, a gente não roda mais 180 quilômetros, mas a gente faz 10, 12 reuniões por dia, porque a gente está remoto. E isso faz com que a nossa vida continue essa loucura. Mas é muito empolgante. O primeiro trabalho da gente, o primeiro emprego da gente marca demais. Marca porque é ali que a gente aprende a respeitar as pessoas mais velhas, ali que a gente vê a hierarquia, mas é ali também que a gente vê a possibilidade da gente palpitar e dar oportunidade. E eu acho que vocês jovens têm muito que oferecer para as empresas hoje. Eu vou dar um exemplo mais para frente e vocês vão entender o porquê. Um outro emprego que eu tive nessa sequência foi a Globosat, em 1998. A Globosat era uma empresa que estava surgindo nessa época, faz parte do Grupo Globo, como todo mundo sabe, mas foi a grande oportunidade que eu tive para entrar no negócio de televisão. Como eu disse para vocês, meu pai trabalhou em televisão há muitos anos, eu pisei numa TV com 3 anos de idade, me encantei ali e era maluco para chegar num negócio de televisão. Como eu fiquei feliz em trabalhar numa empresa que tinha um canal dedicado ao esportes, e um canal dedicado a notícias, e um canal dedicado a filmes, um canal dedicado a séries. Poxa, era a maior curtição, né? TV por assinatura ainda é fantástico. Hoje, imagina, há mais de 20 anos atrás. Eu entrei numa empresa que tinha um padrão enorme, que era o padrão TV Globo, que tinha uma estrutura extremamente bem montada, uma empresa que crescia demais. E como eu disse, cheguei na TV. E ali eu começava a aprender aquilo que eu sempre imaginava, aquilo que eu sempre buscava para minha carreira. Eu fiquei muito pouco tempo na Globosat. E aí eu falo que eu tive a maior sorte do mundo de ter entrado na Warner. Um belo dia, uma gringa chegou no Brasil, precisava procurar um profissional para vender publicidade para um canal chamado Cartoon Network. O Cartoon fazia parte da maior empresa do mundo de televisão, mas nesse momento só o Cartoon chegava no Brasil. Ela chegou no Brasil, pediu algumas indicações para algumas agências de publicidade internacionais e deram o meu nome. Ela me entrevistou e em pouco tempo eu deixei a Globosat e fui para Warner Media, na época se chamava Turner. No Brasil, nessa época, as empresas praticamente nem e-mail tinham. Olha só que loucura. E quando as empresas tinham e-mail, era mackenzie@mackenzie.com.br. Alguma coisa muito parecida assim. Ninguém tinha e-mail individual. E nessa época, a Warner Media, a Turner, já tinha os e-mails individuais. Já tinha uma relação muito mais adiantada do que as coisas aqui no Brasil. Óbvio, eram os americanos. E aí, com 23 anos, eu recebi essa proposta. E não fui para ganhar mais, mas fui para trabalhar numa empresa das maiores do mundo, para falar muito inglês, para abrir muito a cabeça, fazer um currículo bem diferente e aprender uma cultura nova. Eu acho que foi muito por isso que valeu. E na história da TV por assinatura, a Turner, ou Warner Media, foi a primeira empresa internacional a chegar. Então, o lado muito bacana de trabalhar na primeira empresa e na maior empresa do mundo foi levar para o mercado publicitário um conhecimento completamente diferente de como vender, como comprar, como se associar as marcas ao conteúdo do Cartoon Network. Naquela época, o Brasil tinha uma quantidade de clientes muito grande para o público infantil. E aí eu me lembro muito bem como se fosse hoje. O primeiro ano do Cartoon, nós alcançamos 17 clientes. E num segundo momento, a gente saiu de 17 para 70 clientes. Ou seja, com trabalho, com uma estratégia montada lá fora, com o aprendizado da empresa internacional no mercado brasileiro, que é fundamental a gente conhecer o mercado que a gente trabalha. Foi muito bacana ter sido o primeiro executivo dessa empresa. Eu me lembro como fosse hoje, eu tinha a possibilidade de viajar semanalmente ao Rio de Janeiro, porque a empresa ficava no Rio de Janeiro, depois a empresa cresceu e veio para São Paulo, e na primeira semana que eu trabalhei
na Turner, né, eu fui convidado a viajar para fora do país. Putz, que bacana, que oportunidade, com 23 anos, muito cedo, eu não conhecendo ninguém, porque eu era baseado em São Paulo, a empresa ficava no Rio, e eu fui para Barcelona, e me encontrar com mais 2.000 pessoas, para entender o momento que essa empresa vivia. E aí vai um momento muito engraçado, né? Essas coisas que a gente não espera e que no mundo corporativo, de alguma forma, acontece. Quando eu fui convidado para ir para a Turner, eu sabia dessa viagem e já me colocaram, logo que eu comecei, que eu ia dividir o quarto com um americano. Perfeito, vamos dividir o quarto com o americano. Cheguei em Barcelona, deixei minhas coisas no quarto, o americano não tinha chegado, fui passear. Quando eu voltei, tinha uma mulher dormindo na outra cama. Eu falei, putz, esse não é o meu quarto. De repente chega o Daniel, que era o homem que ia dormir, dividir o quarto comigo. Quando eu percebi, o Daniel e a pessoa que estava no meu quarto eram namorados. Eu imaginei, não vamos ficar nós três dentro de um quarto em Barcelona, numa empresa que eu acabei de chegar. E aí o Daniel me disse o seguinte, não, a gente vai embora, eu moro aqui em Barcelona, junto com ela vai passar os dias comigo, você fica sozinho no quarto. E foi muito divertido, porque nesse momento em que eu cheguei numa empresa, eu comecei a conhecer pessoas dos Estados Unidos, pessoas da Espanha, pessoas da Ásia, pessoas da América Latina, do México, da Argentina. Então, como uma experiência rica na vida da gente. E aí, como eu vi a importância de se falar um inglês, e muito pela América Latina, de se falar um espanhol. Então, vai mais uma dica para vocês aí. Se preocupem com línguas, é fundamental nos dias de hoje. E não é fundamental um inglês qualquer, é fundamental um bom inglês. Não dá para falar portunhol quando a gente se relaciona com alguém da América Latina. A gente tem que falar efetivamente o espanhol. Como eu disse, foi o grande impulso na minha carreira aí para Warner Media, ou na época Turner. Eu cresci demais, eu entrei nesse mundo da televisão. Na sequência, a Turner trouxe para o Brasil outros canais, a própria CNN International lá atrás, a própria TNT. Depois a Turner cresceu, passou por fusões, e foi muito bacana, porque depois de 24 meses que eu estava na empresa, a empresa resolveu fechar as portas no Rio de Janeiro e vir para São Paulo. Tamanho era o mercado aqui. E esse mercado fiz junto com uma gringa, que era minha chefa, o nome dela é Gretchen. Tive a oportunidade de me relacionar muito bem com ela e fazer o negócio absolutamente crescer naquele momento onde a Turner era a única empresa internacional. Mas nesse mesmo momento que a Turner crescia, existia um negócio chamado digital, que hoje está na vida da gente. Aliás, a gente vive digitalmente cada vez mais, mas que naquela época era algo muito distante. Naquela época, talvez, não tinham nem os bancos digitais. Você não conseguia acessar nenhum banco por aplicativo. Não existia iFood. Para você receber uma comida em casa, você tinha que ligar para a pessoa e tinha que pedir um cardápio para o cara te mandar um cardápio pelo correio. De tão diferente que as coisas eram do mundo de hoje. Mas já se falava muito que o digital ia ser muito poderoso. E aí eu tive o convite para trabalhar numa empresa chamada Terra Networks. O Terra existe até hoje. Só que diferente do Terra de hoje, o Terra na época, no ano 2000 e alguma coisa ali, o Terra era tão importante como é hoje um Facebook, um Instagram, um TikTok. O Terra era muito dominante, o Terra era disruptivo, o Terra era inovação na veia. Só para vocês terem ideia, o Terra foi, talvez, a primeira empresa na América Latina a lançar um produto de streaming. Chamava Sunday TV. A série Lost foi a primeira série, junto com outras séries, a ser exibida na internet. Na época, muito difícil, porque a gente não tinha banda larga suficiente para assistir algo na internet. Mas já era disruptivo, já era uma experiência e já era uma empresa que pensava grande demais. Nesse momento que eu entrei no Terra, eu estava vivendo a segunda onda digital. A primeira onda digital começou no final dos anos 90, lá por 98, 99, e essa já era a segunda onda digital. Quando eu entrei no Terra, eu pouco sabia desse universo. E me contrataram justamente porque eu não sabia. O Terra era uma empresa que precisava de alguém que colocasse um pouco de regras dentro da empresa para levar as regras ao mercado. Por que regras?
porque a Globo era muito baseada em regras. E quem tinha regras passava a percepção de ser uma empresa séria, de ser uma empresa admirada no mercado. Então eu cheguei num ambiente completamente digital, com pessoas digitais e tentando impor regras. Apesar de tudo isso, apesar de dificuldade no começo, eu fui muito bem recebido e pude criar grandes amizades. Mas tinha aí uma barreira muito grande que eu tinha que quebrar. E naquela época as pessoas entenderam que as regras que o mercado publicitário tinha, que o Terra não tinha, era perfeito para o Terra começar a crescer e deslanchar. O Terra cresceu demais, até porque o Terra criou as regras para vender projetos de Olimpíadas, projetos de Copa do Mundo, projetos de eleições, os mais variados projetos. Quando o mercado começou a sentir que o Terra tinha projeto e regra, a coisa explodiu e o faturamento do Terra começou a crescer em maneira muito exponencial. Imagina, quando eu cheguei, o Terra faturava alguma coisa em torno de uns 70 milhões. Depois de um ano, dobrou o faturamento e tinha produto. Imagina, do mesmo jeito que a Globo transmitia as Olimpíadas, o Terra também transmitiu as Olimpíadas em 2012. E isso era muito disruptivo. Hoje é muito simples, mas há 10 anos atrás, há tanto tempo atrás, você quebrar o monopólio que a Globo tinha, precisava de muito dinheiro e muita audácia. E o Terra era uma empresa que as pessoas que comandavam tinham muita vontade e pensavam muito grande. Foi a primeira vez que eu entendi o que era sair da zona de conforto. Porque eu vivia num mundo de televisão, como eu disse, eu trabalhava em TV e frequentava a TV desde criança, mas quando você chega num ambiente onde você não tem domínio, sair da zona do conforto te faz buscar novas opções. E foi muito bacana, valeu. Como eu disse, fiz grandes amizades e aprendi demais naquele momento. Numa outra empresa, eu trabalhei, e aqui foi o tempo que mais eu trabalhei numa empresa, foi na Sony. Para quem tem TV por assinatura ou deve imaginar, a Sony Pictures é uma empresa muito grande. A Sony é dona do PlayStation. A Sony também é uma empresa que também produz muito conteúdo para cinema e produz muito conteúdo para televisão. Só para vocês terem uma ideia, o Homem-Aranha é produzido pela Sony, pelos estúdios da Sony. E na época, a Sony representava e tinha grandes canais de TV por assinatura no Brasil. O canal Sony Channel é da Sony, o AXN é da Sony, a HBO tinha uma parceria com a Sony enorme, a Warner, lá no começo da Sony, também tinha uma parceria com a Sony enorme, e esses eram os canais que a gente tinha. A Sony tinha uma equipe incrível, uma empresa que pôde me possibilitar muito aprendizado, muito crescimento. Acredito eu que a Sony, pelo fato de eu ter trabalhado 14 anos, foi a experiência mais fantástica que eu tive. Eu tive 2 momentos na Sony, um momento como um gerente de departamento e um momento como vice-presidente de vendas. O momento que eu fiquei 2 momentos, eu fiquei 6 anos no primeiro momento e 8 no segundo. E nesse segundo momento, os 3 primeiros anos foram muito difíceis, porque a Sony não tinha... Amiga? Oi? A Sony, nessa época, não tinha produto. Nesses 8 anos que eu fiquei na segunda fase, o principal produto da Sony nos 3 primeiros anos era um programa chamado Betty a Feia, uma série que vinha dos Estados Unidos e que nenhum cliente queria, obviamente, patrocinar. Então, era muito complicado. Mas, para vocês terem uma ideia do que era a Sony tinha a mesma importância que hoje tem o Netflix. Todas as séries, sem sua exceção, todas as séries eram encontradas no canal Sony. Vamos pegar alguns exemplos para vocês terem noção. Friends era canal Sony. CSI, todos canal Sony. Grey's Anatomy, todas as temporadas canal Sony. How to Get Away with Murder, canal Sony. Tudo que vocês imaginassem de conteúdo grandioso na TV americana vinha para o Brasil e era exibido no canal Sony. Como eu disse, foram 14 anos dedicados ao mesmo lugar. Foi a primeira vez que eu tive uma equipe. E aí é bacana você aprender a cuidar de pessoas, né? Cuidar de pessoas não significa só sair para vender em conjunto. Cuidar de pessoas, usando como exemplo a pandemia, significa efetivamente entender como é que está a saúde das pessoas. E não só a saúde por si só, mas saúde mental. Porque a pandemia causou muitos problemas para muita gente,
Naquela época a gente não tinha pandemia, mas a gente também tinha que cuidar das pessoas. Existia uma preocupação menor em cuidar das pessoas. Hoje a preocupação é muito maior, o que é positivo para a gente. Felizmente as empresas evoluíram, mas era uma coisa, era muito interessante viver esse momento de Sony, de ter equipe e depois de cuidar de um departamento inteiro. Como eu falei, os primeiros anos foram muito complicados, mas os últimos 5 foram fantásticos. Eu tenho uma experiência muito bacana para dividir com vocês. Eu sempre procurei levar para as empresas ideias. Boas ou ruins, é sempre bom a gente dar uma ideia. Quando a gente está dentro do universo que a gente conhece, dificilmente a gente vai dar uma ideia ruim. Pode não ser a melhor ideia, mas uma ideia ruim jamais. No começo de carreira, que vocês em breve vão começar a carreira de vocês dentro de uma empresa, procurem estudar um pouco o negócio de vocês, mas também procurem dar ideias. E um belo dia, eu tive que ir para os Estados Unidos e eu peguei um voo diurno para os Estados Unidos. Falei, pô, vou trabalhar no avião, chegando nos Estados Unidos eu vou para o hotel, dou uma descansada e no dia seguinte acordo cedo e vou trabalhar. Cheguei no hotel, pedi lá um sanduíche, comecei a comer, liguei a televisão e estava passando um programa na TV americana que ninguém no Brasil conhecia porque ele não existia aqui. O programa chamava The Voice. Puta, eu fiquei encantado com o projeto. Encantado. Cheguei para o meu chefe no dia seguinte de manhã, falei para ele, vamos comprar esse The Voice? Ele falou, de jeito nenhum, não temos dinheiro. Eu falei, puta, vamos comprar, vai fazer muito sucesso no Brasil. E eu comecei a insistir demais, ele falou, para, não insiste, a gente está vindo de 3 anos muito ruins. Eu falei, tudo bem, não temos grana, ok, já dei o meu recado. 1 ano depois, eu voltei para os Estados Unidos, no mesmo voo diurno, cheguei no hotel, pedi um sanduíche, liguei a televisão e, coincidentemente, estava tendo uma nova temporada de The Voice. Eu falei assim para mim mesmo, amanhã meu chefe não escapa, vou deixar ele irritado de novo com o mesmo assunto 1 ano depois. Cheguei na reunião, falei do The Voice, ele falou assim para mim, você de novo com esse assunto? Eu falei, sim, eu de novo com esse assunto e eu tenho uma informação boa para te dar. A Globo vai fazer o The Voice Brasil. Se nós fizermos o The Voice, se nós levarmos o The Voice americano para o Brasil, no canal Sony, e a Globo exibir o The Voice Brasil na Globo, eu tenho certeza que o Brasil vai gostar muito do The Voice Brasil, mas eu tenho certeza que o brasileiro vai amar o The Voice internacional. Fiquei imaginando Adam Levine, Shakira, Blake Shelton, todo mundo poderoso do The Voice num canal brasileiro, sem ser dublado, legendado mesmo, com som original, e expliquei para ele que a Globo podia ajudar a gente demais em popularizar o nosso The Voice. Ele sabia o que representava a Rede Globo, ele sabia o poder que o canal Sony tinha na época, e criamos um compromisso de comprar o The Voice e criarmos um objetivo nosso com todo o meu time no Brasil. Foram 5 anos da mais bacana ou do mais bacana momento que eu tive profissional, porque foram 5 anos de meta batida por uma ideia que eu tive e dividi com o meu chefe, que me apoiou e comprou o conteúdo, e a gente bombava de vender. Teve uma temporada que o The Voice tinha 8 patrocinadores, de tão incrível que era o produto e de tão criativo que a gente criava, né, que a gente desenvolvia formatos no Brasil. No ano de 2014, que teve a Copa no Brasil, o meu chefe, já depois de 3, 4 anos muito bons, pediu para a gente planejar um crescimento menor de 10%, porque naquela época a Sony não tinha futebol e até hoje não tem futebol. Então nós colocamos um crescimento no ano de 2014, aonde o dinheiro iria para o futebol, de 10%. O The Voice ajudava tanto a gente a vender, que naquele ano a gente cresceu 54%. Ou seja, como é bom acertar num produto, como é bom lançar um produto certo, como é bom pensar naquilo que o telespectador quer, ou no caso de qualquer empresa, como é bom pensar naquilo que o consumidor quer. Hoje a gente tem muito dado para tomar atitudes e lançar produtos. Hoje a gente tem a internet para nos ajudar a fazer uma pesquisa rápida. Nessa época a gente não tinha nada disso,
Mas é por isso que eu falo, se vocês querem trabalhar numa indústria, se vocês querem trabalhar num setor, se vocês querem entretenimento, se vocês querem vender shampoo, se vocês querem vender carro, desde já, se dediquem a conhecer esses mercados. Se dediquem a entender o que aconteceu na década de 80, na década de 90, no ano 2000, no ano de 2020 com pandemia, sem pandemia. Estudem o negócio que vocês gostem. Vai ser muito mais fácil a tomada de decisão de vocês. Por isso que eu sempre recomendo muito, se dediquem, façam um bom trabalho, sejam honestos, tenham um bom time junto de vocês, escolham as melhores pessoas para trabalhar com vocês. E às vezes ter gente melhor que a gente no time faz a gente crescer. E é isso que é importante. Vocês estão no começo de uma carreira, estão fazendo novas amizades em faculdades, universidades, como é o Mackenzie, e o bacana disso é que muita gente que está estudando com vocês a partir desse ano vai trabalhar com vocês, vai trabalhar na mesma indústria que vocês, vai ser concorrente, vai poder trocar figurinha, e eu acho que isso é muito bacana. Depois de 14 anos na Sony, eu tive a oportunidade de ter o meu maior momento na carreira, ou a minha maior responsabilidade na carreira. Eu fui CEO da Viacom no Brasil. A Viacom é uma empresa que é dona dos canais MTV, Nickelodeon, Comedy Central. A Viacom também é dona do Porta dos Fundos. Como eu disse, eu fui CEO dessa empresa, uma empresa que tinha 200 funcionários e que grande parte dos funcionários eram jovens. E aí que está o exemplo que eu queria dividir com vocês de como os jovens podem ajudar os mais experientes a fazer a coisa acontecer. Na Viacom, a gente praticamente recebia tudo pronto de fora. Então, a gente recebia o sinal dos canais, recebia os canais montados, muita coisa a gente só legendava aqui no Brasil. E com a minha chegada, a gente procurou começar a produzir muita coisa aqui, a localizar o Brasil dentro da empresa, a tropicalizar os produtos dentro da empresa. Eu aprendi, por ser chefe de todos, que a gente tem que dar chance às pessoas. E foi muito bacana porque eu cheguei numa empresa nova, numa empresa em que as pessoas não tinham grandes relações dentro da empresa, uma empresa que estava funcionando muito no automático, sem inovação, sem vibração, e em 60 dias eu consegui mudar muito o astral da empresa. Logo que eu cheguei, eu participei de um evento chamado Meus Prêmios Nick, que muita gente aqui deve ter assistido há alguns anos atrás. Quando eu estava no evento, e a gente estava montando o evento, e aí chegavam os convidados, uma das pessoas da Viacom, uma das pessoas que trabalhavam na MTV, inclusive, chegou para mim e falou assim, pô, a gente precisava ter os Meus Prêmios Nick para os adultos, para os jovens adultos na MTV. Quando terminou Meus Prêmios Nick, a emoção era muito grande, porque o evento é fantástico, né? Imagina um monte de criança assistindo seus fãs, seus ídolos, o Bob Esponja, as grandes bandas, e realmente é um evento que mexe com quem está ali. A gente reuniu naquela época, antes da pandemia, obviamente, 5.000 pessoas no Credit Card Hall. E das 5.000, a gente tinha mais ou menos 2.500 crianças. Então, a gente percebia a força da marca. Nesse dia, eu criei um compromisso com um cara de MTV que nós iríamos criar um projeto para a MTV para ter o seu próprio Meus Prêmios Nick, mais voltado ao público adulto. Então, naquele momento, a gente criou o MTV Miau. E eu tive a sorte, porque eu conhecia, depois de tantos anos de relação, um diretor de marketing da Samsung. E esse cara comprou a ideia do Miau, e até hoje ele é patrocinador do Miau, depois de tantos anos que a gente tem. Então, como eu consegui, junto com o meu time, e isso é bacana, né? Sempre junto com o time, vender uma cota de patrocínio em que a gente conseguia pagar os custos daquele evento, em 45 dias a gente conseguiu colocar um evento de pé e toda a empresa, muito energizada, passou a se dedicar cada vez mais e aquilo serviu para a empresa trabalhar de maneira muito unida e muito forte. Como eu disse, participei de várias coisas bacanas dentro da Viacom. Eu destaco de novo Meus Prêmios Nick, destaco a Culpa do Cabral, destaco o MTV Miau e destaco também o De Férias com Ex, que era um dos grandes projetos da MTV, né? O muito bacana, e com orgulho eu falo isso para vocês,
No ano anterior à minha chegada na Viacom, esse ano tinha sido o pior ano de desempenho da Viacom no Brasil, nos 20 anos em que a Viacom estava no Brasil. No meu segundo ano, junto com o time, que a gente trabalhava muito junto, a Viacom teve o melhor ano da história. Mas não é só de canais de televisão que a Viacom vive, né? A Viacom vive de Porta dos Fundos, como eu dividi com vocês. E essa foi outra oportunidade maravilhosa. Foi incrível trabalhar com o Fábio Porchat, com o João Vicente, com o Kibe, com o Gregório, com o Ian, com todo o time do Porta dos Fundos. Eu trabalhei com uma pessoa muito competente, que era a Tereza, que era responsável pelo Porta dos Fundos quando eu cheguei. Depois a Tereza passou a ter uma função dentro da Viacom e o Porta passou a ter um outro CEO, que é o Crocas, um cara fantástico também, muito, muito inteligente. E apesar dos 5 sócios da gente serem geniais, geniosos, eles eram fantásticos, fantásticos. E é muito curioso, né? Quando uma empresa internacional compra um pedaço grande do Porta dos Fundos, tudo que o Porta dos Fundos imaginava é que essa empresa ia fazer uma ingerência muito grande sobre a administração do Porta. E eu fiz questão, desde o começo, de levar para o Porta o que a Viacom tinha de melhor. E respeitava tudo o que os sócios falavam que não queriam. Os sócios não queriam ingerência da Viacom na criatividade do Porta dos Fundos. E é por isso que o Porta dos Fundos é o que é até hoje e faz o sucesso que faz. Então foram momentos muito bacanas, onde eu cuidava de um departamento na Sony, passei a cuidar de uma empresa inteira na Viacom, passei a ser um profissional muito mais completo, um profissional muito mais digitalizado, podemos dizer assim. Tive a oportunidade de lançar 2 aplicativos de streaming, um é o Paramount Plus e o outro é o Pluto TV. Essa guerra do streaming, ela é muito grande. Paramount Plus, talvez, e Pluto TV, alguns devam conhecer aqui. Eles não têm a mesma popularidade de Netflix, de Amazon, Prime Video, de Globoplay, de Disney Plus e etc. Porque essa guerra de streaming precisa se investir muito dinheiro, a briga é muito grande, mas participar desse negócio foi muito bacana. Além disso, eu tive a oportunidade na Viacom de vender licenciamento. Então imagina um biscoito, um refrigerante, um chocolate querendo fazer um produto do Bob Esponja. Era ali na Viacom que a gente desenvolvia a embalagem, o produto, a estratégia. Ou seja, não era só uma venda de publicidade, não era só ser presidente da empresa, era pensar criativamente com o Porta, era gerar licenciamento, era produzir aplicativos para streaming, ou seja, uma experiência definitivamente muito, muito, muito completa. E aí vai uma sugestão para vocês. Vocês jovens vivem no mundo digital, mas não basta viver no mundo digital. É legal que vocês entendam a dinâmica que está por trás do mundo digital e vou dar um simples exemplo para vocês. Em Campinas, ou no interior de São Paulo, existe um lojista, um varejista chamado Loja 100. Todo mundo aqui deve conhecer, com certeza. Esse cara é muito poderoso no interior de São Paulo. São várias lojas que ele tem. E até outro dia, esse cara não vendia no digital. Ele não vendia uma televisão, uma geladeira online. Imagina se vocês, jovens, entram numa empresa dessa e conseguem convencer a diretoria em que é fundamental estar nesse mundo digital. A pessoa que conseguiu convencer o proprietário da loja 100 que é importante estar no digital e não só na loja física, que é importante estar multicanal, que é importante você gerar uma experiência bacana dentro da loja, mas uma experiência tão bacana no digital, com valor agregado, com vídeo, com outras experiências, fatalmente hoje é um dos principais profissionais dentro dessa companhia. Porque o digital explodiu nos últimos anos, principalmente com a pandemia, e hoje faz com que empresas como Casas Bahia, Magazines Luiza e talvez a própria Loja 100 faturem muito mais por causa disso. Então você, jovem, tem uma importância dentro do negócio enorme, muito grande. Por isso, saiba dar os seus palpites, saiba entrar nas conversas, mas seja relevante, se torne relevante dentro das companhias. A experiência que eu vivo hoje é na CNN, uma experiência fantástica. Eu estou aqui há 6 meses, volto a trabalhar no departamento de vendas, sou vice-presidente de vendas, respondo para uma CEO, que é a Renata Afonso.
uma empresa incrível que está sendo reconstruída e construída, digamos assim, porque somos uma startup. A CNN ainda não completou 2 anos de vida. A gente completa 2 anos de vida agora, dia 15 de março, exatamente no mesmo dia em que começou a pandemia ou que decretaram a pandemia em São Paulo. Trabalha num negócio de notícias 24 horas por dia, um negócio que pulsa muito. A gente brinca aqui, na CNN todo dia cai um avião, todo dia tem uma crise, todo dia tem um problema no mundo. Agora é a guerra da Ucrânia, daqui a pouco são as eleições, aí daqui a pouco vem a Copa, aí daqui a pouco tem alguma coisa contra o Bolsonaro ou a favor do Bolsonaro, contra o Lula ou a favor do Lula, contra o Moro, contra o Dória, a favor do Ciro. Quer dizer, isso aqui não para, mas é muito bacana, e aí eu falo, como eu disse no início, trabalhar numa empresa que a sua maior fortaleza é a sua credibilidade. Isso é muito bacana. E hoje eu estou aqui, como eu disse, vendendo publicidade e tentando desconstruir um pouco dessa história de que CNN é um canal de televisão. Só para vocês terem uma ideia, a CNN hoje, 70% da audiência da CNN está fora da televisão. Esse 70% é a audiência que eu tenho no YouTube, é a audiência que eu tenho no Instagram, no TikTok, no Facebook, no LinkedIn, é a audiência que eu tenho no meu site. O site da CNN alcança... Mutou seu microfone. O Maurício ficou... Voltei. Sem querer ele muta. Desculpa. Mas a CNN não pode ser vista como uma empresa de somente uma TV, né? Como eu disse, 70% do nosso negócio está nas redes sociais, está no YouTube, está no nosso site. E é muito curioso o momento que a gente está vivendo, porque a notícia passou a ser, no momento em que o Brasil está, uma das coisas mais importantes. Né? Tá todo mundo querendo se informar, todo mundo precisa se informar. E jovem, sendo ou não na CNN, se informem. É importante vocês chegarem para discutir um assunto na faculdade e para discutir um assunto no trabalho bem informados. Se puderem, assistem a CNN. Mas é importante vocês chegarem bem informados. Eu queria dividir com vocês, rapidamente, algumas experiências que eu tive de coisas muito pontuais. Algumas eu já dividi, outras eu vou me aprofundar um pouquinho mais aqui. Eu tenho 2 vídeos nessa apresentação que eu espero que rodem, e se não rodar direito, por favor me avisem, que depois eu mando no chat para vocês assistirem. Pessoal, a vida é feita de riscos e desafios. Foi por isso que quando eu cheguei na Viacom, eu procurei ouvir as pessoas e colocar de pé o Miau, que era o evento que eu falei para vocês. Quem não corre risco, não cresce. Quem não corre risco, não vê um futuro azul. Quem não corre risco, não gosta do que faz. Mas é lógico, os riscos têm que ser calculados. Lançar um evento musical, uma premiação que faltava no Brasil, que era voltado à música, mas também voltado aos influenciadores, ao mundo do YouTube, aos YouTubers, aos Instagrammers, na MTV, era tudo que o mercado precisava. Então, dificilmente esse negócio ia dar errado. Por isso que deu certo, por isso que a gente apostou certo. Invistam em vocês. Investir em vocês não significa pensar financeiramente. Significa, como eu disse no início, façam um curso de línguas. Se possível, tentem ter 2 línguas. Hoje a internet traz muita coisa fácil para a gente. Vocês já nasceram com a chave do inglês na cabeça. Procurem uma outra língua. Se aí no interior de São Paulo, e tem excelentes empresas para vocês trabalharem aí, talvez muitos queiram vir para São Paulo, muitos queiram ir para fora do país, mas aí em Campinas tem muita coisa bacana, ao redor de Campinas também tem. Procurem estudar um pouco mais do que administração, procurem fazer uma pós-graduação na sequência se vocês tiverem condições, procurem ler bastante. Hoje o YouTube nos dá a possibilidade de aprender sem gastar um centavo. Separem um momento do dia de vocês para aprenderem um pouco mais. Procurem ser diferentes dos outros. Procurem ter algo que ninguém tenha. Na época, quando eu comecei e quando eu entrei na Turner, eu falava bem espanhol, eu gostava do espanhol, eu era fanático por futebol, adorava o Maradona, adorava futebol argentino, e era por isso que eu gostava de falar espanhol.
Eu comecei a falar espanhol um pouco antes de eu começar a trabalhar, eu tinha 17 anos quando eu comecei a estudar, e isso fez muita diferença na minha carreira. Porque a gente, como brasileiro, acha que fala espanhol falando portunhol. E quando você começa a falar um espanhol correto, com pontuação correta, e faz uma apresentação onde todos te entendem, você ganha muitos pontos. E tem sempre gente na empresa olhando para a gente. Tem sempre gente pensando, putz, aquele cara está se dedicando, a hora que puder, a gente vai criar um momento especial para ele dentro da empresa. Seja uma promoção, seja mais trabalho, seja mais responsabilidade. Como eu disse, vocês vivem na tecnologia. Mas será que vocês conhecem a tecnologia a fundo para entender como é que ela pode entrar no dia a dia de vocês? Eu acho que esse é um ponto muito importante. Procurem entender de tecnologia e não só usar a tecnologia. Sejam disruptivos. Procurem trabalhar em empresas disruptivas. Empresa com grandes nomes, pequenos nomes, sem sobrenome, pouco importa. Quando a coisa é disruptiva, quando vocês têm uma proposta na mão, quando vocês têm uma oportunidade, pensam nessa palavra. O quanto que essa empresa pode agregar a vocês. Por que eu estou falando isso? O mundo está mudando muito rápido. Quando eu comecei, o mundo levou mais ou menos... Quando eu comecei a trabalhar em 96, o mundo mudou 15 anos depois, que foi quando o digital começou a entrar de maneira pesada. Hoje o mundo está mudando a cada 2, 3 meses. Todo dia tem uma coisa nova. Todo momento tem uma coisa nova, né? Vamos lá. O Facebook tem os seus 10 anos. Já não está mais na crista da onda faz tempo. O Instagram já não é mais o produto que era 1 ano e meio atrás. O TikTok chegou e fez sombra para tudo isso. Mas e daqui a pouco? E se realmente vier alguma coisa nova? E se realmente o Quai crescer demais no Brasil e ocupar a posição do TikTok? E essa história do metaverso? O quanto isso é real? O quanto isso vai ser realidade na nossa vida? Se realmente isso acontecer, e se acontecer, aliás, está acontecendo e vai acontecer muito mais rápido do que a gente imagina, daqui a pouco ninguém vai precisar mais das redes sociais, talvez, porque a gente vai estar usando a rede social dentro do metaverso. Ou seja, entendam todas essas mudanças que estão acontecendo. Eu vou tentar passar um primeiro vídeo para vocês. Esse vídeo é um vídeo de vendas que eu usei ele há 10 anos atrás e ele é inteligente até hoje. Talvez ele possa não ser tão moderno assim, porque hoje, com toda a técnica de digitalização, tudo que eu vou mostrar para vocês parece fácil. Mas imagina, há 10 anos atrás, a gente brincar com as marcas como a gente mostra aqui para vocês nesse momento. Só uma pergunta, se alguém puder me responder. Vocês estão conseguindo assistir o vídeo e ouvi-lo? A gente não consegue ouvi-lo, a gente assiste perfeitamente. Tá bom, eu vou narrar o Talvez. vídeo. Eu vou narrar o vídeo para vocês. Eu vou narrar o vídeo para Tá. vocês. O que a gente está mostrando aqui? Nessa época, a gente tinha aí a intenção de mostrar o mercado publicitário como é que eu podia colocar marca dentro de série. Essa marca da Fiat que vocês estão vendo aí, a gente colocava em pós-produção. Era muito bacana, porque um cliente brasileiro, dentro de uma série internacional, era o grande desejo de todo mundo. Olha o que a gente faz no boné, e esse cara era o personagem principal de uma série chamada Hannibal. A gente colocava a marca dele no boné, a gente colocava uma cerveja Sol, cerveja brasileira, dentro de uma geladeira, e esse momento é crucial. Ele pega um pedaço de queijo onde um bandido deixava ali cenas que tinham passado por esse ambiente. Eu vou mostrar só mais umas 30. Esse outdoor não existia nessa cena. Essa cena onde a gente trocava um carro. Ou seja, as coisas eram muito bacanas. Eu não sei se vocês conseguiram entender, porque vocês estão vendo só as imagens, mas era muito interessante, há 10, 12 anos atrás, colocar marca dentro de conteúdo internacional. Isso era muito disruptivo, é disruptivo até hoje, porque isso ainda se faz em pouca escala, mas a gente quebrou um paradigma muito grande.
Como vocês sabem, a gente mora num país que é fantástico, mas um país que as leis são muito complexas. Mais um conselho que eu dou para vocês. Por favor, entendam de leis. Se vocês forem trabalhar no mercado de entretenimento, no mercado de televisão, no mercado de streaming, procurem entender o que se passa na lei de vocês. Procurem entender o que acontece com a lei do Brasil. Quando você tem a lei do seu lado, você não tem dúvida de absolutamente nada. Como eu disse, fui sempre muito apaixonado por conteúdo, tive a sorte de viajar várias vezes para fora, tive a sorte de sentar na cadeira do The Voice em Los Angeles algumas vezes, e era muito bacana porque a gente levava os clientes para assistir The Voice nos Estados Unidos, e essa também era uma das razões que os clientes ficavam encantados para renovar as cotas com a gente. Tenho sempre muito respeito a todos, muito respeito. É fundamental vocês terem essa marca. Eu acho que o mercado, obviamente que as pessoas têm respeito, mas tem algumas coisas que estão sendo deixadas de lado, e eu acho que vocês, jovens, poderiam resgatar as coisas importantes que nós tivemos há 5, 10, 20 anos atrás. Eu acho que isso faz muita diferença. Tenho muito equilíbrio. Eu acho que a gente tem que saber dar passos para trás. Como eu disse, até 6 meses atrás eu era CEO de uma empresa, hoje não sou mais, mas sou o responsável pelas vendas de publicidade da CNN. Mas o que me faz trocar uma empresa pela outra são as apostas, são os desafios. E não somente o salário, não somente o cargo, não somente o status que essa posição te dá. Aliás, viver de status é a pior coisa que tem, né? Porque você perde foco, perde venda, não chega em resultado, e aí as piores coisas podem acontecer com você. Eu tive um momento muito feliz na carreira, na época de Viacom. Existe um prêmio muito bacana no mercado publicitário chamado Caboré. Eu não ganhei o Caboré, mas no ano de 2019 eu fiquei entre os 3 profissionais mais qualificados no negócio de vendas da publicidade. Fiquei super honrado por isso, super feliz. E nessa época eu trabalhava na Viacom. A Viacom, como eu disse para vocês, era a dona do Porta dos Fundos. E aí, para a gente promover as nossas candidaturas, vamos falar assim, do Caboré, porque o Caboré é um prêmio onde o mercado publicitário vota nas pessoas, eu fiz um vídeo. Na verdade, o pessoal do Porta dos Fundos fez um vídeo para mim e a gente viralizou esse vídeo na internet. Infelizmente, vocês não vão conseguir ouvir, mas eu vou mostrar um trechinho do vídeo para vocês. Um vídeo a história da e nesse vídeo tinha algumas cenas do pessoal do Porta dos Fundos. Mas de vídeo, eles não falavam bem de mim no vídeo, mas aí é a cara do Porta dos Fundos, e foi um momento muito bacana que eu pude participar com eles. Se eu puder terminar e dar algumas dicas para vocês, eu queria terminar a apresentação dizendo o seguinte: o Brasil é um país incrível, São Paulo interior, que é essa primeira legenda que está aí, é um mercado gigantesco. Vocês sabem que quem carrega esse país é o agro, e as empresas do agro estão sediadas no interior. As empresas do agro não fazem muito marketing, precisam fazer, porque a marca da empresa, o selo de uma empresa é muito importante, mesmo para vender commodity, é muito importante. Mas estejam abertos ao mundo, não estejam só abertos ao interior de São Paulo, a Campinas, a São Paulo, ao Brasil. Hoje em dia, vocês jovens podem trabalhar para uma empresa nos Estados Unidos de casa, se vocês quiserem. É super comum, né? Hoje em dia, vocês jovens, numa entrevista, deixam claro aos mais experientes que vocês não querem trabalhar em escritório. Se vocês não querem trabalhar em escritório e sabem falar uma língua, vocês podem trabalhar para uma empresa, como eu disse, nos Estados Unidos. Se fala espanhol, pode trabalhar para uma empresa que está baseada na Colômbia, no México, na Espanha. Se tem grandes conexões, podem trabalhar para uma empresa que seja sediada em Portugal. Se fala inglês, como eu disse, pode trabalhar para uma empresa sediada na Austrália. Ou seja, é incrível, são incríveis as oportunidades que a gente tem hoje em dia. Apesar do Brasil ser muito desigual, a gente tem grandes oportunidades aqui. Pensem só, são 211 milhões de brasileiros, de todas as classes sociais, um país diverso, e a gente pode criar produto para todos esses grupos de pessoas. É um país conectado.
tem mais celular no Brasil do que gente. E um país altamente conectado. O sonho do brasileiro, seja ele classe A, B, C, D ou E, é ter um Galaxy da Samsung, é ter um iPhone. Pensem nisso. Mas por que as pessoas querem ter um celular assim? Porque as pessoas não querem ficar fora do mundo, fora da comunicação, fora da conectividade. Então, tentem investir na carreira de vocês, seja onde for. Mas nunca esqueçam, o país que a gente mora, apesar de viver crises e bons momentos alternadamente, ele dá muitas oportunidades para a gente. Para a gente terminar, alguns conselhos. Línguas, como eu já falei, procurem ser relevantes na faculdade e no emprego de vocês. Se dediquem, busquem cada vez mais, façam o que vocês definitivamente gostam, não troquem oportunidades por pouco, não é por R$ 500 que a gente tem que trocar de emprego, porque eu vou ganhar mais e vou deixar uma grande empresa, e tenham paciência, todo mundo vai chegar onde quer, se dedicar, se trabalhar, se der boas ideias. Não voltem do carnaval querendo ser presidente de empresa. Voltem do carnaval primeiro querendo aprender na faculdade. Depois, quando tiverem uma primeira oportunidade, seja de estágio, seja de trainee, procurem entender o mercado que vocês estão entrando. E aí, façam a carreira de vocês com relevância. Como eu disse, se dediquem. Vocês são jovens, vocês têm tempo, vocês têm vontade, vocês têm na veia sangue muito quente. Vocês conseguem se dedicar, conseguem aproveitar a vida, conseguem fazer esporte, conseguem ir à faculdade, conseguem trabalhar. Esse é o momento que vocês têm que se dedicar para chegar lá na frente e crescer. Queria agradecer a todos, estou super aberto a perguntas. Se alguém quiser fazer conexão no LinkedIn, fiquem à vontade, está aqui meu nome. Se alguém quiser me escrever no LinkedIn, também fiquem à vontade, sempre respondo. Em alguns momentos posso demorar um pouco pela quantidade de perguntas que eu recebo ou de conversas que eu abro no LinkedIn, mas eu não deixo ninguém sem resposta, tá bom? Pessoal, eu agradeço muito, Mackenzie, Leila, estamos abertos a perguntas, fiquem à vontade, mas é sempre uma oportunidade muito bacana estar com vocês. Obrigada. Pessoal, coloquem suas perguntas aí. A professora Manuela está te perguntando que no passado, ficar anos e anos numa única empresa era muito bem visto no mercado de trabalho. Pela sua experiência nos dias atuais, o que você acha disso? Isso se diferencia com relação ao segmento de negócio? Vamos lá. Tem uma resposta muito boa para dar para vocês. Eu tenho vários amigos que trabalham no Google. O YouTube tem 15 anos. Eu duvido que um amigo meu saia do Google de maneira fácil ou por causa de qualquer outra oportunidade. Eu tenho amigos que trabalham no Google há 12 anos já. Pouco importa o tempo que você está numa empresa. É lógico que a gente tem que tomar cuidado para não ficar numa empresa 6 meses, numa outra empresa 6 meses, numa outra empresa mais 6 meses. Você não conta uma história em 6 meses, você não realiza trabalho em 6 meses. Mas ficar 3 anos e mudar de emprego, ficar 12 anos, 15 anos, 20 anos, se você é feliz, se te dão valor, se você pode participar de momentos bacanas, por que você vai trocar de emprego? Complementando um pouco a fala do Maurício, na CMEO do ano retrasado, a gente recebeu uma pessoa que é diretor de marketing de uma grande empresa global e ele está lá há 15 anos. Ele falou que ele foi crescendo de carreira dentro da própria empresa, que é a Mars Brasil, que eu sempre falo para vocês, né? Então, ele começou como estagiário e hoje ele é diretor de marketing e ele já teve uma oportunidade de trabalhar nos Estados Unidos, outra na França. Muitas vezes a gente tem oportunidades em outras empresas, mas ao mesmo tempo a gente pode fazer carreira dentro de uma empresa. Aí cabe, igual o Maurício falou para a gente, trazer ideias, ser proativo, fazer boas perguntas, ter constância e dedicação. Então, falando em perguntas, a gente vai ler algumas aqui com vocês, né? O Vinícius de Guavira e Laureano falou assim: eu acho que muitas pessoas conhecem a CNN pelo programa Grande Debate, que foi um estouro na pandemia, né?
com a Gabriela Prioli, lá no começo, e vejo a CNN se destacando muito nessa vertente política. Visto isso, como você e seus colaboradores estão se preparando para esse ano de eleições no meio que o senhor atua? Obrigado pela pergunta. Vamos deixar o senhor de lado, que eu tenho um espírito muito parecido com essa molecada que está aí. É incrível trabalhar numa empresa que vive o dia a dia do país que a gente vive, né? Esse ano é o ano mais importante da CNN, apesar da CNN estar entrando no terceiro ano, como eu disse, a gente completa 2 anos agora em março. É a eleição mais importante da vida da gente. A CNN está se preparando para fazer uma cobertura incrível. Já posso dizer que o primeiro debate de primeiro turno e o primeiro debate de segundo turno é a CNN que vai fazer. Vamos fazer de um jeito diferente, porque a gente traz uma expertise de fora da CNN dos Estados Unidos, mas a experiência que se vive aqui é incrível. Eu prometi para mim mesmo não me envolver muito com política, porque o dia a dia da gente ele é muito voltado ao negócio, e todo mundo quer discutir política, todo mundo quer saber se a CNN é de direita, se a CNN é de esquerda, mas o bacana é aprender que aqui na CNN a gente dá a importância ao fato, deixando as pessoas felizes ou tristes, o fato é mais importante. A gente nunca vai agradar 100% das pessoas, sem dúvida, mas na nossa visão, e o trabalho aqui está sendo feito, para esclarecer as dúvidas e para educar o Brasil politicamente, economicamente, quando a gente fala de negócio, no mundo do negócio, quando a gente fala de agro, no mundo do agro. Perfeito. Nós temos outra pergunta também, outra constatação, que é do Pedro Luiz Garpelli, que foi agora para o terceiro semestre. Ele agradeceu muito a palestra e ele falou assim: entrei numa empresa que vende cursos de inglês 100% digital e estou começando. Escutar você mencionando a força de uma segunda língua me motiva bastante para trabalhar. E aí, outras constatações, né? O Jean Marco falou que você é fera, uma inspiração para todos da indústria da comunicação. O Pedro fez uma pergunta também, ele falou assim, ó, Maurício, primeiramente, obrigado pelos conselhos sábios a respeito do mercado. Uma pergunta, qual é a sua opinião sobre primeira escolha de estágio? Escolher a área com maior aptidão ou uma empresa mais consolidada e com credibilidade no mercado? Ele queria escutar isso de você. Então, o que é ter credibilidade no mercado, né? Com tanta startup no mercado como hoje. Pedro, se você achar que a oportunidade que você está recebendo vale a pena, começa. Aliás, não perca tempo. O momento de errar é no momento que vocês estão. O momento de apostar. Eu não posso apostar. Tenho 2 filhos, não posso apostar. Não posso amanhã trabalhar numa empresa e começar a empresa do zero. A não ser que eu tenha me preparado para isso. Mas com a idade que eu tenho, com a responsabilidade que eu tenho, eu não posso mais apostar. Apostar com 47 é diferente do que apostar com 20. Mas eu acho que você tem que avaliar cada uma das empresas. É bacana trabalhar numa empresa grande, sem dúvida, porque você pode passar por várias áreas e entender cada uma delas e escolher essa área que te favoreça mais e que você goste mais. Mas trabalhar numa startup tem um lado muito positivo. Você vai estar próximo do dono da empresa, você vai botar a mão na massa como o dono da empresa coloca, e se você se destacar, você cresce muito rápido ao lado do dono da empresa. Então, tudo tem vantagens e tudo tem desvantagens. Foi Pedro que perguntou, né? Pedro, avalia, converse com seus professores. Se quiser um dia, se tiver um estágio que você tem uma oportunidade, me manda uma mensagem no LinkedIn, podemos trocar uma ideia. Mas eu acho que tudo é válido, absolutamente tudo é válido. Muito bem, uma coisa que a gente fala, Maurício, é que as pessoas precisam experimentar. Eu sempre falo isso para os alunos, porque às vezes o que para mim não é interessante, para o discente é. Sim. Depende dos seus valores, depende da sua construção de carreira, da sua vivência. Então, como o Maurício falou sabiamente, experimentem. Agora é a hora de errar. Aproveitando, gente, nós abrimos processo seletivo para a empresa júnior. Estamos precisando de gente para trabalhar, porque nós estamos recebendo cada vez mais clientes e a nossa empresa aqui no interior de São Paulo tem ficado muito, muito em evidência por conta do marketing digital. Então, inscrevam-se, vocês são muito bem-vindos.
Temos uma outra... Oi, pode falar. Só te fazer uma pausa e é interessante dividir isso com vocês. Eu acho que a empresa júnior dá oportunidade para as pessoas amadurecerem mais rápido e conhecerem o negócio de maneira mais rápida. Eu tenho um grande amigo que trabalhava como vendedor de carro numa concessionária da Citroën. Ele estudou administração, entrou no mercado publicitário e hoje é um grande executivo de vendas, hoje é um grande diretor de uma dessas grandes empresas que a gente conhece, ou seja, começou muito cedo. E eu tenho certeza que a experiência que ele teve vendendo carro numa concessionária da Citroën há 25 anos atrás faz dele um cara que sabe se posicionar na frente de um cliente, com argumentos perfeitos, com uma história bacana. Então, como você acabou de dizer, toda experiência é válida. Toda experiência é válida e não subestimem o trabalho ou a empresa de ninguém, porque por menor que seja, você pode adquirir experiências incríveis ali. Temos mais uma pergunta. Essa pergunta é do Gabriel Durante Lopes. Então, primeiramente, o Gabriel agradece a palestra incrível. Seguindo um caminho de pergunta parecida com a do Pedro, qual é a sua opinião sobre o crescimento das grandes empresas de consultoria e os projetos em que eles pagam um ano de MBA internacional? Vamos lá. As empresas de consultoria, eu acho que se tornam cada vez mais importantes e as de auditoria, e qualquer empresa que traga dados para qualquer companhia vão fazer a diferença. Hoje em dia, tem uma empresa de consultoria chamada Accenture que virou um negócio muito maior do que uma empresa simplesmente de consultoria. Ela é uma agência de publicidade. Por que ela entrou nesse negócio? Porque ela, como consultoria, mergulhava dentro das empresas para entender os problemas das empresas e criar soluções. Ela participava de momentos onde ela conseguia gerar muitos dados e administrar esses dados, dados de produto, dados de consumidor, de compra, de venda, como é que o consumidor enxergava essa empresa. E hoje, ela entendendo que a publicidade é um negócio muito grande, ela entendeu que ela podia fechar as pontas e trabalhar dentro da empresa e trabalhar dentro, para fora da companhia também, não só dentro. Eu acho fantástico uma empresa que investe nos profissionais. Quando você trabalha numa empresa, a empresa te paga alguma coisa, a empresa te oferece alguma coisa, é sinal que ela está apostando em você. Fica atento, acho que vale a pena você observar e pensar e caminhar para frente com uma empresa como essa. Eu tive algumas empresas que pagaram inglês para mim, que pagaram espanhol para mim. A Sony era uma delas e foi por isso que eu fiquei lá 14 anos. Que a Sony se dedicou muito a mim, eu posso dizer isso. Eu fiz um curso nos Estados Unidos bancado pela Sony. Eu viajei para vários lugares e que a Sony me bancava. Eu viajei aqui entre nós, tá? O que é muito bacana. Eu viajei para os Estados Unidos pela Sony, posso chutar aqui, umas 40 vezes. Eu fui para a Europa pela Sony umas 10 vezes. Eu tive amigos que viajaram pela Sony. Nessa viagem eu não fui. Ao Japão, conhecer a cultura japonesa, conhecer a mídia japonesa, que eu não fui, mas pares meus foram, que não tem preço que pague isso. É por isso que a gente também tem que se dedicar à empresa. Talvez se você ganhar menos na empresa que você está e numa empresa que se dedica a você, é melhor do que você ganhar mais numa outra empresa e que você corre mais riscos e que você não tem segurança e que as pessoas não te respeitam. Então, acho que essa troca ela é importante, tanto da empresa com você, quanto de você para a empresa. Mas não esqueçam de uma coisa, as empresas não têm responsabilidade nisso. A responsabilidade de investir na gente, ela é nossa. E a gente cresce também por causa disso. Então, não esperem, a empresa não pode ser a mãe da gente ou o pai da gente. Mas conforme você vai se dedicando, a empresa sente que precisa também se dedicar a você. Perfeito, Maurício. Nós temos mais uma pergunta, o pessoal está gostando bastante. O professor Hélio falou que a análise de dados é importantíssima, até porque ele é estatístico. A Manuela falou que perfeito. E a professora Marluce, ela agradeceu muito a palestra, falou que foi muito motivadora, e ela gostaria da sua opinião sobre uma formação multidisciplinar. Você acredita que as opções e ofertas de trabalho podem ser maiores para quem tem essa visão multidisciplinar? Sem dúvida. Vocês fazem um curso de administração e eu acho que a administração é isso. Como eu disse, quando eu comecei, eu sabia o que eu queria, mas eu fui provar um negócio que é o negócio da consultoria.
eu fui conhecer um pouquinho da Pricewaterhouse. Me candidatei a um estágio, comecei esse estágio, gostei daquilo, mas sabia muito o que eu queria. E quando eu tive uma primeira oportunidade, eu fui para uma empresa, como eu disse, a Folha de São Paulo, tentar vender publicidade. E de lá comecei e não mais saí desse negócio. O curso de administração é muito amplo, mas eu não quero dizer que ele é muito amplo, que vocês podem fazer qualquer coisa, né? Percebam desde já que vocês podem ser. Vocês, fazendo administração, podem trabalhar com marketing. Vocês, obviamente, podem trabalhar com vendas, podem trabalhar com uma série de coisas, né? Vocês podem criar um produto. Né? Administrar significa, na minha visão, ser criativo e, ao mesmo tempo, ponderado para as finanças. Vocês não são economistas, mas vocês têm noção de economia. Vocês não são marqueteiros, mas vocês vão ter noções de marketing. Então, isso que é o bacana. Eu acho que a administração, ela dá uma amplitude muito grande na carreira. Sem dúvida nenhuma. Eu aqui na CNN sou de vendas, mas poderia estar trabalhando com novos negócios, trazendo coisas para a empresa diferente das vendas. Por exemplo, por que não a CNN comprar uma rádio? Por que não a CNN comprar uma TV aberta? Por que não a CNN fazer uma parceria com o Globo.com, com o UOL, com a Rede TV, com o SBT, sei lá com quem? Tem gente pensando em outras coisas dentro das empresas e que também fizeram administração de empresa. Eu acho que isso que é um caminho bacana. Perfeito, Maurício. Temos mais uma pergunta, dessa vez do Pedro Henrique Martins, ele está no 5º semestre, então, primeiramente, ele agradece, muito show a palestra, muito obrigado. Uma pergunta, olhando um mercado cada vez mais concorrido na área de marketing e comunicação, qual a principal habilidade ou característica para um profissional se destacar nesse mercado? Antigamente diziam que o marketing era só gastar ou investir dinheiro. Era uma coisa muito confortável. Hoje em dia, o marketing também é responsável pela venda. E o marketing, com tanto dado que a gente tem, o marqueteiro tem que saber, como eu disse já nessa apresentação, com muita profundidade, tecnologia. Antigamente, o marqueteiro comprava um comercial de 30 segundos num canal de televisão e aquilo resolvia. Vamos pegar o exemplo de um supermercado, Carrefour. O cara chega, vamos pegar o extra, né? Que a quarta-feira é a quarta extra. Todo mundo é impactado por isso. Na terça-feira, o cara enchia de comercial na televisão e na quarta-feira, o extra estava lotado. Hoje em dia, as pessoas continuam vendo televisão, mas as pessoas também estão na internet. Como é que é a melhor forma de comprar mídia na internet? Como é que eu entendo que o meu consumidor vai no supermercado de manhã, de tarde ou à noite? Será que se eu mandar um WhatsApp para esse cara, ou um push do Extra, ou uma mídia no online durante o dia para ele passar no Extra à noite como oferta, vai fazer esse cara entrar no Extra? Hoje eu sei, eu não, né? A gente sabe aonde as pessoas trafegam, aonde as pessoas andam. Eu sei que fulano de tal passa todo dia na avenida tal, em frente à loja tal, mas ele não entra na minha loja. Será que se eu fizer uma mídia no Waze, porque esse cara usa o Waze todo dia para ir para casa, se ele passar na porta do Extra todo dia e 1 quilômetro antes do Extra eu mostrar no Waze uma peça de televisão de R$ 1.500 por R$ 1.200, esse cara não vai entrar no Extra? Talvez hoje ele não entre. Mas se eu mostrar hoje, mostrar amanhã e mostrar no sábado, eu vou fazer esse cara ir para minha loja. E isso tudo é tecnologia. Isso não é conhecimento só. Isso é tecnologia que te traz esse conhecimento. Então, procurem se aprofundar. O cara de marketing hoje, se não souber com profundidade de tecnologia, não é um cara de marketing. Perfeito. Mais uma vez a questão da multitarefa, né? Temos também uma pergunta do Henrique Joviano, que é da Engenharia de Produção. Muito bom te ver aqui, Henrique, ver algumas carinhas da engenharia. Nós somos cursos irmãos, né? Então, Maurício, obrigada pela palestra. Queria saber sobre os impactos dos streamings nos canais de TV. Será que os canais como conhecemos estão de fato com os dias contados? Sem dúvida que não. Canais sempre vão existir, mas é lógico que com tecnologia, com mais banda larga e o 5G está vindo aí, para acelerar ainda mais a vida da gente, o streaming vai ficar mais importante.
vocês pegam, por exemplo, um Globoplay, vamos pegar o Globoplay como exemplo. Dentro do Globoplay você tem a Globo, os canais de TV por assinatura da Globo e o conteúdo on demand que a Globo proporciona. Você pega uma Amazon, há um ano atrás a Amazon tinha filmes e séries. Hoje a Amazon tem filmes e séries, tem o Paramount Plus dentro da Amazon, tem o futebol, né? O campeonato, a Copa do Brasil passa dentro da Amazon, o Premiere, que é da Globosat, está dentro da Amazon, ou seja, as coisas estão se fundindo de um jeito muito grande. Vocês já devem ter visto o Globoplay fazendo oferta com Disney Plus, o Globoplay fazendo oferta com a Apple, o Globoplay fazendo oferta com Discovery, esse novo aplicativo da Discovery. Ou seja, a vida da gente requer que a gente assista as coisas a hora, o dia e o momento que a gente está afim. Ninguém mais obriga a gente a assistir aquilo naquele momento. Mas os canais vão sobreviver por quê? Porque a notícia é muito importante naquele momento, porque o gol é importante naquele momento, porque a novela da Globo só existe na Globo, porque aquela série que passa na Sony só existe na Sony, e porque o streaming tem produtos que só o streaming tem. Por exemplo, vamos lá, vou dar um exemplo para vocês. Ninguém assistiu Palmeiras e Chelsea aqui num aplicativo. As pessoas assistiram Palmeiras e Chelsea, não foi nem na Globo que a gente assistiu, foi na Band. E a Band teve audiências enormes. Ou seja, está mais pulverizado, o que é bom para a gente. A gente não vê só esporte na Globo, a gente vê esporte na Globo, no SBT, na Record, né? O Paulistão passa na Record, a UEFA Champions League passa no SBT, o Campeonato Mundial passou na Band, mas a gente também tem condições de assistir o Paulista no HBO Max, a gente também tem condições de assistir outras coisas em outros aplicativos. Vivemos uma guerra muito bacana, muito saudável, muito competitiva, mas a gente percebe, eu estava discutindo isso hoje aqui, que as culturas locais, em algum momento, estão sendo perdidas, porque o mundo está ficando um só, né? A gente não... vamos lá, a criança e vocês, que têm 18 anos, 19 anos, os ídolos de vocês são o Cristiano Ronaldo, é o Messi, é o cara da NBA, é o Stephen Curry, são esses caras. Na minha época, os meus ídolos eram o cara que jogava no São Paulo, era o cara que jogava no Flamengo, era o cara que jogava na seleção brasileira. Era inadmissível eu gostar de alguém fora do Brasil. Eu fui picado pelo Maradona, por isso que eu falo espanhol, como eu disse para vocês. Mas o mundo mudou muito. Então, a série que a gente assiste no Brasil é a mesma série que o cara assiste nos Estados Unidos. E saibam disso. E aí que eu falo que existe um mercado bacana nessa coisa de aplicativos. Os filmes que a Larissa Manoela e que a Maísa produzem para a Netflix no Brasil são sucessos em todos os países do mundo. Tem países que eles são os terceiros conteúdos mais assistidos nas plataformas. Quando é que a gente ia imaginar que uma atriz de uma novela infantil do SBT ia ser conhecida mundialmente? É isso que eu te falo, o mundo está aberto para todo mundo, por isso das experiências, por isso da gente estar ligado no streaming e por isso das TVs, dos canais terem que investir cada vez mais. E é por isso que a CNN não está só na TV por assinatura. A gente está no digital, a gente está nas redes sociais, a gente faz evento, a gente tem uma rádio aqui em São Paulo, que é a Rádio CNN, em breve a gente deve ir para o interior, ou seja, só com ideias que as coisas evoluem. E é bom ter concorrente, viu? Eu achava que era ruim, mas é ótimo ter concorrente. O concorrente faz a gente acordar, né? O concorrente, ele traz inovação, né? Nossa, todo mundo está gostando muito. O professor Álvaro falou da Fórmula 1, que agora está na Band. Aí falaram do adulto Ney, que também é um ídolo. O professor Hélio gostou tanto do assunto que ele perguntou o seu time de futebol, se você tem um, ou se você gosta de vários, enfim. Aqui em São Paulo eu torço para São Paulo, aí em Campinas eu torço para São Paulo, no Rio de Janeiro eu também torço para São Paulo. É verdade, futebol tem dessas, né? Vamos agora também a Marlúcia. A Marlúcia fez outra pergunta, a professora Marlúcia. Maurício, ainda sobre a questão das plataformas de streaming. Hoje vemos uma pulverização. Acredita que isso caminhará por uma diminuição das ofertas, como ocorreu com as operadoras de telefonia móvel? Um ou dois grandes players? Acho que um ou dois é muito pouco. Hoje no Brasil a gente deve estar batendo próximo a uns 18 negócios, 18 players de streaming. E se a gente pensar, muitos deles são muito grandiosos. Obviamente que os 18 não vão ficar.
alguém vai ter uma bela ideia de criar essa convergência entre os streamings. A gente já vê isso, né? Quando você assina a Globoplay, você tem a possibilidade de assinar a Globoplay mais alguma coisa, o que é muito legal. E aí o bacana é entender que a Globo está saindo na frente com essa mentalidade disruptiva. A Globo nunca foi disruptiva e de anos para cá tem sido muito disruptiva e aceito a concorrência. Na TV aberta ela sempre brigou sozinha, mas no mundo do streaming ela aprendeu muito, não muito rápido, mas ela aprendeu que ela tinha que entender que tem concorrentes grandiosos. Não dá para uma Globo querer brigar com Netflix. Netflix é global. Netflix tem 200 milhões de assinantes no mundo. A Globo deve ter 6, 7 milhões de assinantes no Brasil. É desproporcional, mas a Globo entendeu que tem que jogar o jogo. Não vão ficar todas. A gente vai ter uma diminuição, acredito, sim. Mas o bacana é o seguinte, o brasileiro gosta, entendeu esse negócio, e não a maioria, mas muita gente no Brasil tem mais de um player na mão, seja no celular, seja na televisão em casa, seja no computador. E isso é muito bacana, né? A gente vê o brasileiro, a gente está criando cada vez mais tecnologia. O Brasil não é um país que tem cultura tecnológica, está criando isso há uns anos para cá, mas quando a tecnologia chega, a gente abraça a causa de um jeito como ninguém. Eu costumo dizer o seguinte, na minha visão, é lógico que nos Estados Unidos tem mais assinantes de streaming que no Brasil. Isso é indiscutível. Mas, proporcionalmente, para o público que pode pagar algum streaming no Brasil, eu acho que o brasileiro é mais engajado do que o americano. E saibam, aí é um palpite meu, eu não tenho dúvida que o segundo maior mercado da Netflix no mundo é o nosso. Porque o brasileiro consome televisão como um louco, vai consumir streaming como um louco, e o que surgir lá na frente de conteúdo, o brasileiro vai continuar consumindo, sem dúvida nenhuma. Perfeito. Lembrando que o Brasil é o segundo país que mais acessa as mídias sociais no mundo, só perde hoje para Filipinas. Nós vimos isso na aula retrasada, né, pessoal? É assustador. E a gente ainda tem uma população que não tem acesso à internet. Olha a oportunidade que nós temos. Temos mais perguntas, a galera falando que é tricolor também. O professor Hélio ficou triste porque ele é corintiano. A Gleisiane falou que ele não gostou. E nós temos uma pergunta da Gabriela Brasileiro. Ela pergunta qual é a habilidade de marketing e vendas que você acha indispensável para administradores e engenheiros? Habilidade, por exemplo, no meu negócio, se eu não souber contar história, eu não consigo vender nada para ninguém. Se eu não souber contar uma história verdadeira, se eu não quiser, né, a gente usa muito esse termo do storytelling, né? Se eu não souber contar uma história objetiva, prática, eu não vou para frente. Então, acho que a gente tem que entender muito a nossa profissão, tem que sair de uma reunião e fazer uma reflexão rápida, eu de vendas. O que eu falei que eu não preciso mais falar e o que eu deixei de falar? Na próxima reunião, não cometa mais esse erro. E assim por diante. Eu falo muito isso, né? Eu tenho paixão pelo negócio que eu faço. Eu sempre tive sorte de trabalhar em empresas muito bacanas e quando você defende uma empresa muito bacana, fica muito fácil. Primeiro porque você sabe falar daquilo que você faz. E segundo que quando você passa razão e a emoção, é mais fácil de vender, com certeza. Bem, estamos quase encerrando, né? Eu vou ler uma declaração que a Júlia fez aqui. A Júlia Simorelli falou, sem palavras para os conhecimentos do Maurício, só agradecer a você e a ele por estar nessa palestra excelente, conhecimento e aprendizados que jamais me esquecerei e está motivada para ser melhor sempre depois dessa palestra. O professor Matias ficou muito feliz porque ele também é tricolor. E aí nós temos uma pergunta da Rafaela Maciel. Ela falou assim, obrigada, Maurício, pela experiência. Gostaria de saber, com tantas experiências, conforme você exemplificou para nós, qual que é o seu objetivo profissional no dia de hoje? Fazer que a CNN tenha muito sucesso. Num ano como esse, um ano complexo para notícias, fazer com que as pessoas entendam que a CNN não é um canal de televisão, é muito mais do que isso. E eu espero chegar em dezembro feliz, com metas alcançadas, se der tudo certo, o Brasil campeão da Copa, que eu acho que isso faz bem para a gente, com um ano econômico melhor, com respeito às pessoas. Se você é A ou é B, a gente tem que respeitar os outros, não dá para a gente achar que o outro tem uma opinião e por isso ele
completamente fora do nosso negócio. Vamos respeitar as outras pessoas, vamos entender o porquê. A gente sabe, o político no Brasil teve um viés um pouquinho diferente. Eu acho que os políticos deveriam cuidar da gente, como um médico cuida da gente. Seria tudo muito mais fácil, mas eu queria muito agradecer a todos. Eu vejo muitas mensagens aqui. Obrigado pelas mensagens, está vendo pular bastante coisa aqui. A gente bateu 220 e tantas pessoas. Eu estou há 1h30 aqui com vocês e a gente continua com 200 e tantas pessoas. Deixando o futebol de lado, é bom que vocês estão entrando na área de administração e percebam como um clube como o São Paulo, que já foi poderoso e deixou de investir nele próprio, perdeu muito espaço. Percebam que o Palmeiras fez nos últimos 5 anos. Isso é administração, isso é cuidado, isso é investimento em marketing, isso é investimento em pessoas, né? Entendam esse jogo. O futebol é uma baita lição para a gente entender o que a gente pode investir e não pode investir. Eu vejo de maneira muito positiva as mulheres entrando nessa história do futebol, que é muito legal, é muito importante. Homem não tem razão em tudo e mulher também não tem razão em tudo. Então, todo mundo junto é melhor. Peguem os exemplos da vida e levem para a carreira de vocês. Hoje, vou até brincar, mas é sério que eu vou falar, dá inveja quem torce para o Palmeiras. Inveja positiva, obviamente, a gente está falando de futebol, né? Ver que o Palmeiras construiu um estádio, ver que o Palmeiras tem um baita time, ver que o Palmeiras tem patrocinadores, aí eu entro na minha área, tem alguém vendendo patrocínio no Palmeiras e alguém muito, muito de sucesso fazendo esse trabalho. Então percebam como a vida da gente né? O que era a NBA há 10 anos atrás no Brasil e o que é a NBA hoje. O que era uma montadora como era a Cherry, que todo mundo tinha um preconceito gigantesco, e hoje é uma montadora que a gente vê um carro da Cherry em cada esquina. Quer dizer, isso é marketing, isso é estratégia de abertura de concessionária, isso é agressividade no preço, isso é manutenção, quer dizer, tudo passa pela administração de empresas. Todos os exemplos que eu estou dando, vocês que vão definir o mundo daqui 5, 10 anos. E tudo passa pelo negócio que vocês escolheram fazer pela carreira de vocês. Obrigado, com o maior prazer eu participo aqui. Leila, obrigado pelo carinho. Mariana, obrigado pelas perguntas. Os professores do Mackenzie, obrigado mesmo. Eu vi alguns amigos meus entrando aí, vi 2 entrando aqui. Bacana vê-los aqui também. E estou sempre à disposição de vocês. Espero um dia voltar mais presencialmente no Mackenzie, tá bom? Maurício, eu tenho só que agradecer, né, a sua participação aqui, sempre brilhante, né, muito inspiradora. Não vejo a hora da gente poder ter você aqui presencialmente, vai ser uma grande alegria, né? Foi maravilhoso, né? Assim, acho que nós vamos ter aluno muito motivado a partir do dia de hoje. Acho que você ressignificou a profissão, né? Para muitos dos nossos alunos. Então, tenho muito que agradecer a você. E desejo aí muito sucesso para você na CNN, onde você estiver, porque essa trajetória é realmente muito brilhante. Parabéns e muito obrigada. Que é isso, boa sorte para vocês que estão começando o negócio de vocês. Contem com os professores, é fundamental. São parceiros de vocês. Eu falo isso porque eu aprendi isso um pouquinho atrasado. Vale muito a pena. As lembranças que eu tenho de escola e de faculdade foram muito legais. Grande abraço para todo mundo, tá bom? Valeu, pessoal. Muito obrigada, Maurício, pela contribuição. Deixando um recado aqui para os alunos do Mackenzie. Para os alunos do Mackenzie ou para quem quer hora complementar, nós deixamos um formulário aqui. É muito importante vocês contribuírem com a opinião de vocês. E como a professora Leila falou, tenho certeza que vão sair muito motivados. Esses encontros que nós fazemos não é só para os alunos, também é para a gente, né, Marineide, né, professora Leila, né, professores? Muito obrigada mesmo. Estarmos aqui com mais de 240 pessoas, 8h30 da noite, não é para qualquer um mesmo. Muito obrigada. Que é isso. Obrigado a vocês. Boa noite, pessoal. Valeu pela oportunidade. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite a todos. Tchau.